Pomerana FM 98,5 MHz, uma emissora da Associação de Radiodifusão Comunitária de Santa Maria de Jetibá. Boa tarde para você, 3h26, recebendo nos estúdios da 98,5 Tenente Cabral para falar da segurança e das últimas ocorrências aqui em Santa Maria de Jetibá. Tenente, boa tarde, mais uma vez, seja bem-vindo aqui à nossa emissora. Boa tarde, Marcinete, boa tarde também para o ouvinte da Pomerana FM e agradeço mais uma vez a abertura do espaço aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre segurança pública. Nós é que agradecemos, né, primeiramente. Para começar, vamos falar do trânsito. Perfeito, nós temos esse mês aí acontecendo... Que só vive um caos aqui, né? Exatamente, é o chamado Maio Amarelo, né? Uma campanha que ocorre a nível mundial para conscientização e diminuição de mortes no trânsito, né? Hoje o trânsito está matando mais que os crimes violentos, está matando mais que homicídio, que latrocínio, que feminicídio. A nível Brasil e a nível Santa Maria de Jetibá também? A nível Brasil e a nível Santa Maria. Santa Maria, a proporção de mortes no trânsito é ainda maior do que a média nacional. Então é uma problemática que a gente tem aqui que trabalhar e chamar a atenção também, porque mais importante que a fiscalização é a educação e a conscientização. Claro, né? Porque muitas vezes não é pela imperícia, mas é pela imprudência, né? De Exatamente. Motoristas. Aqui no caso nós temos tanto imprudência quanto imperícia, né? Porque são muitas pessoas inabilitadas, né? Então essas pessoas, pela falta de habilitação, elas não são peritas naquele caso. Pensam que são, né? Pensam que são. E no eventual ocorrência que haja lesão corporal ou haja morte, essas pessoas podem responder por crime de homicídio ou culposo ou até doloso, né? Se houver ali ingestão de bebida alcoólica, por exemplo, né? E o que acontece muito, né? Acontece muito. Nós, Polícia Militar, temos por responsabilidade a fiscalização. Porém, a fiscalização ela é uma das engrenagens, né, do processo de melhoria do trânsito, né? A gente sabe que não é possível colocar fiscalização todos os dias, em cada esquina, né, todos os dias do ano, a todo momento. Porém, a educação ela vem com a pessoa 24 horas por dia, né? É o que a gente tem que primar, porque, afinal de contas, é a vida de cada um que está a risco, né? A vida das pessoas, até mesmo o patrimônio, a liberdade, porque pode ser configurado ali um crime de trânsito, a pessoa pode vir a perder a sua liberdade. Então a gente está aqui um pouco também para trazer um pouco dessa conscientização, dessa educação, a questão da direção defensiva. No Maio Amarelo agora nós fizemos algumas palestras, né? Algumas ações educativas. Tivemos uma blitz integrada com o Batalhão de Trânsito, a Polícia de Santa Maria e o Detran, que aconteceu na segunda-feira. E essa blitz teve muitos resultados? Teve resultados bem favoráveis. Nós tivemos uma quantidade muito grande de veículos abordados, foram aproximadamente 350 veículos abordados. A blitz aconteceu em diversos pontos. Ela acabou tendo uma limitação por causa da chuva, né, que atrapalhou um pouco, mas mesmo assim os agentes não deixaram de trabalhar. Foram 240 motocicletas abordadas, 80 automóveis, carros, né? Foram 72 testes de bafômetros aplicados. Graças a Deus não tivemos nenhum teste positivo naquele momento, até porque era um horário de trabalho, bem né? tranquilo, né? Se a gente começar, e a gente tem essa perspectiva de começar a estender essas blitz para sextas-feiras e finais de semana, mais da tardezinha, né? A gente sabe que o resultado vai ser bem outro. Diferente. E apesar da população às vezes achar que se incomodar com as blitz, a gente percebe que há um incômodo da população com as blitz. Deveria dar graças a Deus, né? Porque assim estaria evitando roubos, furtos, né? Porque nessas ocasiões é que se apreende motos furtadas, clonadas, automóveis. Exatamente. Nossas operações de trânsito elas são multifatoriais. Então nós visamos a apreensão de motocicletas roubadas, motocicletas clonadas, receptadas. Nós chegamos a ter no mês passado, Marcinete, em 15 dias, 15 motocicletas recuperadas. 15? Tanto motocicletas furtadas, quanto roubadas, quanto adulteradas. A gente sabe que toda motocicleta adulterada ela foi ou roubada ou furtada. E tivemos a prisão também de 2 grupos que estavam fazendo furtos aqui na região, tanto que nós tivemos uma queda dos furtos. No período da festa pomerana, que a gente até fez uma campanha, né, de conscientização também para o cuidado com as motocicletas, que são os veículos mais furtados hoje.
e não tivemos naquela ocasião nenhum registro de furto, graças a Deus, a despeito de outros anos que nós tivemos um aumento dos furtos, e conseguimos tirar esses grupos, né, de Santa Maria, foram presos, muitos menores envolvidos, esses grupos se às vezes eles dos são menores, até usados. São usados por quem recepta, né, por quem recebe esse veículo, quem revende esse veículo. Também conseguimos realizar a prisão de um outro grupo que estava vindo vender essas motocicletas aqui. Nós conseguimos monitorar essa venda, a venda de 2 motocicletas, quando os compradores chegaram que a gente já estava esperando. E só lembrando que quem adquire esse veículo está também cometendo um crime de receptação. Quem conduz esse veículo adulterado também é um outro crime, o crime de conduzir veículo com sinal adulterado. Nós temos aí alguns casos aqui em Santa Maria nos quais os condutores foram presos por um crime que hoje é inafiançável, que é o artigo 311 do Código Penal, e eles sequer sabiam que estavam cometendo um crime. Por quê? Por um descuido, né? Uma falta de informação. E a gente tenta passar essa informação, que é o cuidado na hora de adquirir um veículo, né? Cuidado com o preço, cuidado com o criminoso. Nada é de graça, ou quase de graça, né? Exatamente. O criminoso ele vai usar uma isca para tentar chamar a atenção desse comprador. Então vai ser o preço justo, vai ser uma condição de pagamento. Eu recebo ali no destacamento frequentemente, às vezes o cidadão às vezes menos instruído, com um golpista no telefone. E eu acabo conversando com o golpista e eu percebo, a gente vai colocando empecilhos e ele vai tentando sempre usar, dar uma facilidade para a pessoa adquirir, mas ela só quer o quê? Que você transfira o dinheiro, aí já vai aplicar um golpe, ela quer que você compre aquele veículo mais barato, porque ela remarcou o chassi, trocou a placa. Aí a pessoa às vezes compra aquilo para trabalhar, é parado numa blitz ou sofre um acidente, né, no qual a polícia tem que ir, e ela se vê presa, ela se vê restringida em sua liberdade por um crime que ela cometeu por falta de se estiver muito informação. Abaixo da tabela FIP, exatamente. Desconfia, eu né? costumo dizer o seguinte, Marcinete, sem documentos, se eu estiver comprando uma moto que está no nome da pessoa que está me vendendo, eu tenho quase 100% de garantia que aquela moto não é clonada. Sim. Porque eu não vou clonar uma moto que está no meu nome para revender. Você concorda comigo? Sim, concordo. Então é uma das garantias que você pode ter. A outra delas é fazer a transferência imediatamente, porque aquele veículo vai passar por uma vistoria e o vistoriador vai achar alguma irregularidade e vai te avisar. Então, nós temos que seguir o processo legal. O processo legal ele existe às vezes a pessoa acha caro na hora, mas pode custar muito mais depois. Mais caro. O processo legal está para nos resguardar até disso, até de cair em alguns golpes, né? E tudo isso a gente verifica nas blitz. Então esse é um dos fatores pelos quais nós fazemos as blitz. O outro fator que nos leva a fazer essas fiscalizações é a prevenção de acidentes fatais no trânsito. E tivemos quantos acidentes fatais? Principalmente com muitas vítimas inocentes, né? Exatamente. Em 2020, vou usar os dados de 2024, que já são compilados, mas em 2024 aqui em Santa Maria nós chegamos a ter registrados, a gente sabe que nem todo acidente é registrado, às vezes a pessoa desconfigura ali justamente porque está sem carteira, está com o veículo atrasado, mas nós chegamos a ter mais de 270 acidentes registrados e desses 270, mais da metade com vítimas feridas. Aí vai diversos ferimentos, né, podendo até a mutilação, e foram 17 casos de morte no trânsito aqui em Santa Maria no ano passado. E a gente chama atenção porque nós tivemos no ano passado 7 homicídios, crime violento, intencional. Sim. A pessoa quer matar a outra. E tivemos 17 casos de morte no trânsito. Então o trânsito está matando muito mais do que os crimes violentos. E essa curva ela vem se invertendo desde o ano passado. Antes disso, os crimes violentos a nível Brasil eram maiores que os crimes, as mortes no trânsito. E a gente vê essa inversão a partir do ano passado, que tem nos chamado a atenção, que a gente aumente também essas fiscalizações, né? Às vezes o cidadão acha que é algo ruim para ele, mas às vezes está salvando a vida dele, né? Com certeza. Deste ano não tem um apanhado mais ou menos de quantas mortes não, né? Foram... No trânsito foram... Só que eu me lembro umas 4. Até semana passada, 5 mortes. Até semana 5 passada. mortes. E um homicídio apenas. Então a gente vê 5 vezes o número de homicídios. Esse ano um homicídio? Um homicídio esse ano. E foi preso a pessoa? Foi preso posteriormente
através da operação integrada entre Polícia Civil e Polícia Militar. E também outras pessoas que estavam envolvidas nesse caso. Roubos e furtos? Como eu disse, aquela da festa pomerana. Nós tivemos nesse início de ano uma queda dos furtos, né? Mas eles ainda têm ocorrido com pouquíssima frequência, principalmente os furtos de motocicleta. Isso veio de uma ação que nós fizemos, até muito incisiva na questão do furto de motocicleta, atacando tanto através das blitz quem compra, quanto Sim. quem revende, quanto quem estava furtando essas motocicletas, né? Muitos menores, como eu falei, e de lá para cá a gente percebeu uma diminuição. O que não nos leva a achar que a gente não tem que cuidar dos nossos bens. Claro. Né? E eu chamo a atenção, Marcinete, porque muitos casos estão ocorrendo porque as pessoas estão esquecendo a chave na ignição. Pensa que porque ser cidade do interior ou morar no interior não vai acontecer nada, principalmente nas roças, né? É o que a gente mais vê por aí. Exatamente. Eu percebo que no interior as pessoas têm esse costume de deixar a chave Sim. na ignição, e quando vem para a cidade, por uma questão de condicionamento, a pessoa está condicionada, né? Está acostumada a deixar na ignição, acaba esquecendo. Então, isso facilita a ação dos criminosos, e o criminoso ele procura facilidade. Né? Se ele vê uma chave na ignição, rapidamente ele promove aquele furto e desaparece com o veículo, e é muito difícil achar porque é um município muito grande, às vezes vai para outro município, essa moto vai ser levada para outro município, mas temos sim, graças a Deus, uma diminuição desses furtos, e a gente vai continuar fazendo esse trabalho para que essa diminuição continue. Roubo nenhum. Roubo... Tanto também a estabelecimentos comerciais como residências, furtos e roubos. Tivemos um roubo ali na região de Rio Posmoser, Barracão ali, né? Tivemos um furto ali, parece que era um indivíduo de Afonso Cláudio, de outro município, e também promoveu alguns furtos lá, e ele foi preso. Ele foi preso lá em Afonso Cláudio. Pelas características, né, pelas tatuagens, conseguiu identificar que era a mesma pessoa. Eu só não sei se eles recuperaram o objeto, a motocicleta. Salvo engano, sim. Eu tenho que apurar essa informação melhor, porque é muita informação. Mas esse indivíduo foi preso, e também nós tivemos no início do ano uma operação para prender um indivíduo responsável por uma tentativa de latrocínio que teve aqui no município, né? Que é um dos crimes, dos crimes mais graves que nós temos no Código Penal. Pena chega até 30 anos. Pouco, né? Ele, nesse caso, no caso desse indivíduo, ele foi tentar fazer o furto de um carro e acabou atirando no rosto de um rapaz ali indo para Santa Luzia, né? Na rodovia, essa rodovia que liga Santa Maria a Recreio. E esse indivíduo foi preso, e na prisão também ele foi preso com uma quantidade muito grande de droga, foram quase 2.000 unidades de droga apreendidas. Então é um indivíduo relacionado ao tráfico, então a gente já vê uma correlação entre furtos e roubos e o tráfico. O rapaz, ele resistiu ao roubo? Ele tentou evitar o roubo, acelerou o veículo, ele acabou atropelando os ladrões. Nesse momento, um deles efetuou um disparo que acertou o rosto desse senhor, graças a Deus não veio a óbito. E na sequência eles acabaram roubando um outro carro de uma pessoa que parou para ajudar, achando que era um acidente. Nossa. Esse veículo também foi recuperado posteriormente, e essa operação a gente conseguiu prender esse indivíduo e o grupo que fazia parte dessa, na casa que ele morava, uma casa alugada lá em Caramuru, né, pertencente ao tráfico lá de Caramuru. A gente encontrou mais uma motocicleta com restrição de furto e uma diversidade de drogas, de material apreendido. E por falar em tráfico, como anda a situação aqui no município? Santa Maria hoje tem uma realidade do tráfico que é diferente de outras cidades do interior. É um tráfico muito pulverizado. Então nós temos tráfico, né, em São Luís, em Caramuru, Rio Posmoser, Garrafão. Nós temos esse tráfico instalado. Por quê? Porque existe um mercado consumidor, né? Então sempre vai estar atraindo alguém que venda. Todavia, nós fazemos operações constantes. Só nesse início de ano, até hoje, foram 28 ocorrências relacionadas a tráfico, foram mais de 4.000 unidades de drogas apreendidas, então foi uma quantidade considerável. Só em São Luís ali são 5 ocorrências de tráfico,
gente sabe que tem um tráfico formiguinha ali, um tráfico pequeno, mais insistente. Tem ali, nós temos escolas próximas. E isso tem sido possível, Marcinete, pelas informações, pelas denúncias realizadas via 181. A gente sabe que é difícil acabar. Todavia, a gente evita que esse grupo cresça, passe a atuar com a mão armada, né? Passe a restringir a liberdade do morador. Nós tivemos também em Caramuru operações, tivemos em Rio Posmoser, tivemos uma prisão aqui no centro, que era um tráfico que era feito com veículo, a pessoa traficava, entregava, recebia o pedido por telefone e entregava a droga com veículo. E foi um total aí de 28 ocorrências. Muita coisa. Um número considerável. Tendo em vista, né, o efetivo que a gente tem hoje é um número bem alto. Em 2024, só para você ter ideia, nós tivemos mais de 12 mil unidades de droga apreendidas. Esse ano já foram 4 mil? Foram aproximadamente 4 mil unidades. Entre as Estamos em maio. Estamos em maio. Entre as operações realizadas pela Polícia Militar e as operações conjuntas também realizadas com a Polícia Civil. Lei Maria da Penha? Temos constantemente. Eu tenho percebido uma leve diminuição nos casos, talvez relacionada pelo fato de termos hoje uma rede de enfrentamento a esses casos. E essa rede hoje ela está voltada não só para a repressão daquele homem que comete a violência, mas também para recuperação e conscientização, né? Da mesma forma que um criminoso ele tem que ser recuperado daquele crime, né? Ele tem que voltar para viver na sociedade de forma honesta. Hoje a gente tem tentado criar núcleos, não nós Polícia Militar, mas um núcleo integrado de enfrentamento que é encabeçado pelo Ministério Público, mas que envolve também Polícia Militar, Polícia Civil, Secretaria de Saúde dos municípios, a Secretaria de Assistência Social, o Núcleo Margaridas, né, o CREAS. Então é uma rede mesmo que possui um fluxo contínuo de informações e tem se tentado trazer programas, por exemplo, da Polícia Civil, que é o chamado Homem que é Homem, onde aquele agressor ele é obrigado pelo juiz, a partir da pena, né, a partir das medidas que o juiz impõe, a participar desse tipo de palestras de trabalho, cursos, palestras. Eu já pude acompanhar brevemente esse trabalho lá na Grande Vitória e realmente a pessoa sai conscientizada. Então aquilo você previne, né? A prevenção hoje ela é mais importante que a repressão. Eu sempre falo isso, eu não quero uma mulher agredida e eu consiga prender. Eu quero que aquilo não aconteça. Então hoje o principal indicador de violência, o principal indicador para as polícias é a não ocorrência do crime. Claro. E é difícil mensurar aquilo que não ocorre. Talvez a gente veja que os números se estabeleçam, né, fixos, mas eles poderiam ser maiores se nós não estivéssemos fazendo essas ações. E é lógico que a gente vai sempre procurar a redução. Mas infelizmente Santa Maria hoje, dos municípios que compõem a região serrana, é o município que tem mais casos de violência doméstica. Claro, temos uma população aí bem maior do que a população dos outros municípios, mas a gente percebe que proporcionalmente ainda são maiores os casos. Crimes contra crianças e adolescentes. Alguns casos isolados, inclusive nesse mês de maio também teve, né, ações orientativas nesse sentido. Tivemos alguns casos de estupro de vulnerável. Não posso passar maiores detalhes, porque esses casos ocorrem em segredo de justiça, sempre que envolve menor. Proteger a vítima. Mas tivemos alguns casos, assim, inclusive com prisões em flagrante, nesse início de ano. Mas a gente sabe também que é um crime silencioso. É um crime que ele ocorre no seio. A criança cresce para depois, né? Exatamente. A criança, e a gente falou isso num fórum que foi realizado lá no Centro de Vivência do Idoso, a criança, ela não tem noção que aquilo é um crime. Muitas vezes ela acha que aquilo é normal. Ela não tem a experiência de vida suficiente para distinguir o que é um crime, o que é só uma brincadeira, o que é afeto, o que é má intenção. Então, esse tipo de conversa ela tem que ser feita. Existem palestras que muitas vezes são realizadas nas escolas, em que as crianças, ao ouvir a palestra, elas se identificam, né? Se identificam, elas começam a perceber, poxa, então isso é errado. E lá na Grande Vitória mesmo, que existe um policiamento especializado em escolas que faz esse trabalho, que a gente pretende no futuro replicar aqui, né, assim que as condições de efetivo nos permitir. A criança às vezes chama o próprio policial depois da palestra e fala, olha, isso está acontecendo comigo. E a partir dali
é feita a informação, é feita a investigação e o acompanhamento daquela criança. Muito importante esse trabalho também. Outras informações para os nossos ouvintes? Eu gostaria simplesmente... esquecido de citar. Simplesmente de agradecer as informações que têm sido passadas para nós via 190, via 181, pedir que as pessoas passem essas informações. Se não for feito o registro de uma ocorrência, se não for feita uma denúncia, é como se, para o mundo jurídico, é como se aquilo não estivesse acontecendo. Então a informação, a notícia crime, que a gente chama, ela é muito importante. Às vezes você faz 1, 2, 3, 4 denúncias, e as informações que se complementam ali nos possibilitam planejar uma operação. Aí a gente junta isso com outros boletins de ocorrência, com outras informações, que é o caso ali de São Luís, né? Nós temos muitas denúncias ali, e isso acaba nos possibilitando fazer ações que vêm, né, fazendo essa supressão. A gente sabe que é muito mais a ser feito, mas a gente também conta com a colaboração, com o senso de responsabilidade de cada cidadão de Santa Maria, para que também faça a sua parte. E o patrulhamento já está acontecendo com a comunidade? Esqueci o nome do programa. O programa Rede Comunidade Segura. Muito obrigado por me lembrar. Tivemos até ontem, inclusive, a nossa 8ª reunião do programa Rede Comunidade Segura. Só lembrando que é um programa que tende a aproximar a Polícia Militar do cidadão de bem, para que a gente possa estar aproximando e tornando mais rápido o fluxo de informações, principalmente nos crimes que estejam acontecendo, nos casos que a gente chama de alerta vermelho, que são aqueles crimes que acontecem no momento. Isso está nos possibilitando receber muita informação, principalmente quando se trata de furto a comércio, né? Esses crimes rápidos que acontecem. Então a informação ela chega, nós temos um grupo de WhatsApp dedicado para os membros desse grupo, onde não é tratado nenhum tipo de informação banal, só informação essencial, informação que seja relacionada à segurança pública. E isso tem nos possibilitado também receber, não naquele grupo em si, mas a pessoa nos manda no número privado, né, até para não expor certas informações em grupo, né? Claro. E quem participa dali é um grupo muito bem selecionado, é feito um cadastro, é feita uma avaliação prévia, e é um grupo selecionado de pessoas que querem fazer diferença na área de segurança pública. Então, uma vez por mês, basicamente, nós temos uma reunião. Nós recebemos propostas de reunião daqueles membros. Esse mês mesmo falamos sobre a questão do trânsito. As pessoas saíram muito satisfeitas, porque algumas informações evitam que a pessoa tome uma multa, evite que a pessoa às vezes compre um veículo e tome um prejuízo, um veículo às vezes roubado, clonado, evita às vezes até que a pessoa venha a sofrer um acidente. Falamos de direção defensiva, fizemos uma palestra sobre isso. E quem quiser fazer parte desse grupo, é só procurar a associação comercial, né, ou a Polícia Militar, preencher um formulário de cadastro. A gente vai estar inserindo a pessoa no grupo, participar das reuniões. Tem um adesivo da rede que é fixada na residência ou no comércio. É um símbolo, né, de que aquele local ali é monitorado por essa rede. Ou seja, se eu sou seu vizinho, Marcinete, e eu vejo que você viajou, eu tenho aquele senso de responsabilidade. Olha, enquanto minha vizinha está viajando, eu vou olhar a casa dela para ela. Se acontecer alguma coisa, eu jogo no grupo, claro. eu aciono a Polícia Militar. Então, a ideia de rede é isso. É a comunidade se ajudar e fechar o cerco ao criminoso. Principalmente esse tipo de crime, furto, né, o roubo, e muitas vezes o furto principalmente, que acontece de forma silenciosa e muitas vezes na ausência das pessoas. Sim. Muito obrigada por sua participação aqui. Até a próxima vez, né? Daqui a 15 dias. Agradeço o espaço novamente. Daqui a 15 Mas quando dias, se precisar antes, qualquer fato, né, excepcional que que acontecer, pode acionar a gente, que a gente vem falar sobre também. E de 15 em 15 dias a gente está aqui para poder falar sobre esses acontecimentos, as dicas, né, de segurança e as dúvidas também que as pessoas eventualmente queiram mandar, né, para a rádio, a gente também pode estar tirando. Muito obrigada e uma boa tarde. Eu que agradeço.